Olá, Janaína, bem-vinda. Oi, Agnes, seja bem-vinda. Vamos aguardar uns minutinhos, seja bem-vindo, Osvaldo. Vamos aguardar mais uns minutinhos aí até que o pessoal entra pra gente iniciar a nossa live hoje. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui novamente, isso mostra comprometimento, mostra garra para querer melhorar as coisas. Boa noite, Iraci, seja bem-vinda. Que bom que você está com a gente novamente. Vamos aguardar mais uns minutinhos para esperar mais pessoas entrarem, né? Se vocês quiserem aí clicar no aviãozinho embaixo aí e mandar pro pessoal convidando aí o pessoal do Insta de vocês para participarem. Fiquem à vontade. Vou colocar aqui o assunto para fixar aqui para quem entrar saber. Verluza, seja bem-vinda. Neuza, seja bem-vinda. Às vezes eu não acerto o nome, porque o nome do perfil às vezes é diferente, eu tô dando um chute, que tô olhando o nome e tô chutando. Pessoal, que bom que vocês estão aqui, então. Hoje é a nossa terceira live, né? E nessas duas lives anteriores, então, a gente já trabalhou algumas coisas que são bem significativas nesse período da adolescência. E hoje a gente vai trabalhar um outro aspecto também. Antes da gente iniciar, então, o nosso assunto de hoje, para dar mais um tempinho para o pessoal que está chegando, eu queria que vocês se escrevessem para mim aí, se vocês colocaram alguma coisa em prática, como que foi, se vocês conseguiram. Ontem eu deixei como tarefa para vocês, né? Para vocês fazerem uma reflexão sobre as posturas de vocês com relação aos filhos, com relação aos adolescentes, para vocês refletirem acerca daquilo que a gente comentou nas outras duas lives. Eu gostaria de saber se vocês conseguiram refletir, se vocês pensaram, se caíram fichas, se vocês pensaram que ações que vocês vão fazer diferente, ou se alguém já fez alguma coisa diferente hoje e já sentiu o resultado. É bacana compartilhar para motivar as outras pessoas que ainda não fizeram fazer também. Coloquem aí para mim se vocês conseguiram fazer alguma coisa. João Márcio, seja bem-vindo. Margarida, seja bem-vinda. Bom, enquanto vocês comentam alguma coisa aí, a Laira se comentou, assim, cada ação, uma reflexão antes. Ótimo, perfeito, perfeito, perfeito. Quando a gente consegue parar e pensar e respirar, com certeza a ação vai ser mais assertiva, com certeza. Isso é uma coisa, assim, muito importante, né? Refletir antes de agir, refletir antes de falar, isso é muito bom. A Agnes colocou também que está se esforçando e já viu o resultado. É aquilo que eu falei pra vocês, gente. A mudança, ela começa na gente, ela não começa no outro. Para que eu tenha mudança na outra pessoa, seja quem for a outra pessoa. Seja um amigo, seja o marido, seja a esposa, seja o filho. A mudança primeiro tem que começar em mim. Quando eu mudo minha postura, automaticamente a pessoa muda também. Se eu sou gentil, a pessoa vai ser gentil comigo. Se eu sou grossa, se eu sou mal educada, a pessoa vai ser mal educada comigo também. Então, quando eu mudo o meu jeito de fazer, as pessoas mudam também, né? Quando eu elogio,
a pessoa vai querer fazer melhor para receber mais elogios, né? E hoje a gente vai ver sobre perfil, e o perfil vai falar muito, vocês vão ver que vocês vão se identificar muito com algumas coisas. Então, só antes da gente começar a falar do perfil, olha lá aqui que a Margarida colocou. Hoje não teve briga na minha casa, graças a Deus. Olha, parabéns, Margarida. Você viu como tem jeito, como às vezes a gente tá dentro da situação e a gente não consegue enxergar a solução para ela porque a gente tá imerso ali dentro, né? Quando a gente olha de fora da situação, a gente consegue ver as coisas, a gente consegue ver como agir, como fazer. E parabéns para vocês que estão colocando em prática, porque não adianta de nada vocês virem aqui na live, vocês assistirem os meus vídeos, né? A gente trocar ideia, a gente conversar e não colocar em prática. Nada do que a gente aprende e coloca em prática valeu a pena. Não adianta eu dizer, eu já sei isso. Mas se eu não estou colocando em prática na minha vida, para que me serve esse conhecimento? Não serve para nada, né? Então, quando eu aprendo alguma coisa, eu tenho que colocar em prática. Às vezes pode ser que não dê certo, mas eu tentei pelo menos, coloquei em prática para ver. Mas na grande maioria das vezes dá, né? Então, vamos retomar aqueles pontos que são fundamentais para que o trabalho ele seja assertivo, para que a mudança comece primeiro na gente, para depois a mudança vir do adolescente, né? Então, ontem a gente trabalhou sobre as dores dos adolescentes e a gente viu que nós pais, nós professores, nós educadores, nós tios, nós adultos, somos os adultos da relação. Então, nós temos que agir como tal. Muitas vezes nós nos colocamos na mesma linha ali do adolescente, às vezes batendo boca com o adolescente, às vezes discutindo de igual para igual com o adolescente. E isso não pode acontecer, né? A gente é o adulto da relação, a gente tem que estar numa hierarquia, tem que estar num patamar e tem que saber agir, não só querer impor essa autoridade para eles como pais ou como qualquer autoridade superior que seja, mas a gente precisa conquistar isso, a gente precisa ser o adulto da relação, a gente precisa saber como agir e como fazer essa hierarquia, como fazer valer essa hierarquia que não seja pelo autoritarismo, né? Então, primeira coisa, nós somos os adultos da relação. Uma coisa fundamental, que é a maior dor do adolescente, é se sentir julgado. Não julgue. Não julgue o adolescente, julgue a situação. Você tirou uma nota baixa? Você é preguiçoso, você não é estudioso. Não. Se você tirou uma nota baixa, vamos julgar, vamos analisar a situação. O que aconteceu? Por que veio essa nota baixa? Veio essa nota baixa porque eu não estudei o suficiente. Ótimo, então que bom que você percebeu o que aconteceu, por que você não conseguiu tirar uma nota boa. O que será que você pode fazer daqui pra frente para melhorar isso aí? Eu posso estudar um pouquinho por dia, eu posso estudar 2 dias antes da prova em vez de estudar 1. Ou então, mãe, eu estudei, mas eu não fui bem. Então, o que tem que fazer diferente? O que tá no teu estudo tá errado, que você tá estudando e não tá conseguindo fazer? Então, sempre analisando e julgando a situação e nunca a pessoa, né? A pessoa não é de um jeito, às vezes ela está naquele momento de um jeito. Então, julga essa situação e busca essa solução para ela sair daquela situação. É assim que as coisas funcionam de maneira correta. Ao invés de dar sugestões, fazer perguntas, deixar que o adolescente busque sugestões de melhoria para os seus problemas, busque soluções para os seus erros. Quando ele busca, faz sentido para ele aquilo que ele vai fazer. Quando é o adulto que fala, aí às vezes só porque é o adulto que falou, eles têm prazer de não fazer, porque estão naquela fase que, né? Ontem a gente falou muito sobre o conflito do que é certo para eles, do que não é. Eles estão naquela transição, não sabem o que é certo, o que é errado, no que eles acreditam de verdade, no que eles não acreditam. Conflito de valores da família com toda a sociedade, né? Então, quando você faz ele refletir, ele buscar soluções, essas reflexões fazem todo sentido para ele. E isso vai fazer muita diferença na hora dele realizar aquilo que ele se propôs a realizar. Pessoal, quando eu for falando coisa que faz sentido pra vocês vão interagindo comigo aí, vão colocando um joinha, vão apertando no coraçãozinho, vão colocando alguma coisa pra eu saber se vocês estão gostando do que eu tô falando, ou se não tá fazendo sentido também, podem falar, podem colocar, porque aí eu entendo que vocês, né, estão interagindo comigo. Bom,
Então, não julgar, não dar sugestões, foco na solução, né? Passou o erro, acabou, morreu, não volta mais naquele erro, vamos pra frente na solução, como que vai fazer de uma próxima vez, se isso acontecer de novo, como que vai fazer para reverter essa situação e não ficar remoendo aquilo que passou. Remoer o que passou, remoer o erro, não vai trazer o acerto novamente lá atrás e vai só ficar trazendo conflitos para frente. Uma coisa importantíssima que era o empoderamento, dar empoderamento para os nossos filhos, acreditar neles, fazer eles acreditar no potencial deles, né? Realçar as habilidades que eles têm, elogiar aquilo que eles fazem de bom, elogiar as pequenas melhoras que eles têm e entender que ninguém vai mudar 100% de hoje para amanhã. Todas as mudanças e transformações, elas acontecem num passo a passo, principalmente quando se trata de adolescente. Com a gente já é assim, mas com eles é mais ainda. Então, vê uma mudança, viu um pouquinho de melhoria, elogia, valida aquela mudança, valida aquilo que ele fez, para que ele possa se sentir motivado a fazer cada vez mais. Lembra que a perguntar é uma das maiores artes que tem, né? Trazer reflexão para o adolescente, perguntar para ele, refletir, evitando perguntar o porquê, para ele não trazer justificativa para uma coisa que ele fez, mas perguntar como que poderia ter sido diferente, o que ele pode fazer de uma próxima vez, o que ele sentiu, o que trouxe de bom, o que trouxe de ruim. Então, muitas perguntas para fazer eles refletir. E sempre no foco na solução. Bom, hoje então a gente vai trabalhar um pouquinho, na verdade a gente vai trabalhar bastante sobre perfil comportamental. Vocês já viram as mães falarem, né? Nossa, os pais falarem, não sei como é que pode, eu criei os meus filhos da mesma maneira, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, foram criados na mesma casa, com o mesmo tipo de educação e são tão diferentes. O fulano nunca me deu trabalho e o fulaninho, nossa, me dá todo o trabalho do mundo. E às vezes os pais ficam pensando, será que eu errei com um? O que será que eu fiz de diferente com um e com o outro? Que um ficou desse jeito e o outro ficou de outro jeito, né? E aí entra muito da personalidade e das características de cada pessoa. Então, eu não vou contar toda a história dos estudiosos, porque eu ia demorar muito tempo aqui e o nosso foco aqui é entender os perfis. Então, desde a Grécia lá atrás, os filósofos estudiosos estudam o comportamento humano. E ao longo do tempo foi se estudando, até que eles chegaram na análise dos perfis comportamentais, colocando quatro perfis que todas que as pessoas têm. Então, cada um dessas tendências que eu vou falar agora, as pessoas têm. Só que uns têm mais e outros têm menos. E aí, quando eu tenho mais de um perfil e menos de outro, para mim, eu vejo diferente tudo do que o outro que tem mais de um e menos de outro. Às vezes, a mesma situação, ela causa uma reação em mim e causa uma reação totalmente diferente em você, né? Às vezes, uma fala de alguém magoa uma pessoa e não magoa a outra. Às vezes, o meu jeito de falar, eu penso que tá normal e a outra pessoa tá sentindo como se fosse uma agressão, né? Então, isso é porque a gente tem perfis comportamentais diferentes, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho de cada perfil. Então, os estudiosos separaram lá, chama análise DISC. DISC são 4 letras que identificam cada tipo de perfil. O D é dominance, que é em inglês, né? Dominance, que quer dizer dominância. O I é influence, que é o perfil influente. O S é steadiness, que quer dizer estabilidade. E o C é conscientious, que quer dizer conformidade. Então, esses 4 perfis, eles têm características diferentes. Então, por exemplo, quem tem a dominância muito alta é uma pessoa que vai direto ao ponto, é uma pessoa que é focada nos resultados, é uma pessoa que, como o pessoal fala por aí, não tem mimimi, vai reto no ponto, fala pra você o que tem para falar,
não importa se você vai gostar, se você não vai gostar, essa pessoa, ela tem uma dominância mais alta, né? A pessoa que tem a dominância mais alta, ela tem mais ousadia, ela é mais direta, são pessoas bem competitivas, são pessoas determinadas, são pessoas que têm o foco no resultado. Então, para eles, se eles querem alcançar o resultado, não importa. Às vezes, se ele tem que ser duro com alguém, se ele tem que falar a verdade para alguém, se ele tem que, né, ser direto, não tem importância. O importante é o resultado, né? Eles gostam de visualizar oportunidades de crescimento. Quem tem dominância são líderes natos, líderes fortes, né? Que gostam de levar as coisas para frente, gostam de comandar os projetos, gostam de liderar as equipes, e eles têm isso dentro da natureza deles, né? Em compensação, eles têm dificuldade de reconhecer os erros, né? Então, são pessoas que não admitem quando estão erradas, são pessoas que muitas vezes, sabe aquelas pessoas que a gente diz assim, nossa, quando aquela lá vem, parece um trator passando por cima, né? Então, essa é uma pessoa que tem a dominância forte. Aí, deixa eu ver o que mais aqui. Essas pessoas, elas passam a impressão que são pessoas rígidas, muitas vezes que são pessoas assim, de nariz empinado, que se acham mais que os outros, né? E isso acontece entre os adolescentes, né? Dizer, aquele fulano se acha, aquele quer mandar na sala, aquele só quer ficar dando ordem, né? Ou dentro de casa mesmo, o meu irmão quer ficar mandando em mim, né? Às vezes o perfil dominante dele, a dominância dele é muito forte, então ele quer mesmo mandar. Essa é uma característica maior do dominante, né? Mas nem sempre eles são pessoas rudes e severas, né? Às vezes o jeito de falar objetivo, o jeito de falar direto, a outra pessoa às vezes interpreta como se a outra pessoa estivesse xingando, estivesse brigando, né? Então vem lá, por exemplo, o próximo perfil, que é o influente. Então, quem tem o perfil influente forte é aquela pessoa que gosta de conversar, é aquela pessoa que gosta de trabalhar em equipe, é aquela pessoa que, para ela, o mais importante não é o resultado do trabalho, o mais importante é como que ela vai ser reconhecida por esse trabalho. Então, ela quer reconhecimento. Então, veja aí, ó, vamos pensando quem tem filho influente aí, que é aqueles engraçadão, que às vezes só brincam na sala o tempo inteiro, só querem ficar conversando o tempo inteiro. Aí o colégio chama lá 10 vezes, porque o fulano não para quieto na carteira, porque o fulano não senta fazer atividade, né? Porque o fulano só quer ficar passeando, porque o fulano só conversa. Então, é sinal o quê? É sinal que ele tem, o perfil dele é um perfil influente forte. Então, para ele, o importante para ele não é terminar o exercício que o professor passou. O importante é ele perguntar pro colega lá alguma coisa que ele tá querendo perguntar. O importante é ele sentar e fazer a atividade junto, né? Se a atividade vai ficar pronta ou não, esse não é o foco principal. Então, quando a gente entende qual que é a força do perfil que a pessoa tem, a gente consegue descobrir como lidar com cada tipo de perfil. Por exemplo, o perfil que é influente, ele é um perfil que trabalha muito bem em grupo. Então, por que não colocar essa criatura que é influente, que gosta de conversar e que gosta de estar com alguém, sentada trabalhando junto muitas vezes para fazer uma determinada atividade? Por que na sua casa não trazer esse filho para pensar em soluções junto para os problemas que tem? Muitas vezes os pais têm as situações difíceis, têm os problemas e escondem isso dos filhos, escondem isso dos adolescentes, principalmente de situação financeira, né? Às vezes conflitos, né? Familiares. Então, traz esse adolescente que gosta de conversar, que gosta de participar, que gosta de trabalhar em grupo, traz ele junto para pensar soluções para situações. O influente é uma pessoa altamente criativa. Então, pensa nos adolescentes que vocês têm em casa, que tem essa característica. Traz ele para ajudar você a fazer alguma coisa, pede ajuda, incentiva, motiva, fala que ele é criativo, elogia as coisas que eles fazem criativas, né? O perfil influente é muito criativo. Aí o perfil influente tem medo de rejeição.
tem medo de ficar só, tem medo de frustrar as outras pessoas. E agora olha onde está o perigo. Esse perfil, quando está no grupo, o que ele vai querer? Ele vai querer agradar o grupo. Ele vai querer fazer o que os colegas fazem. Ele não vai querer contrariar para não desagradar o grupo. Ele não quer ser desaprovado, ele não quer ser rejeitado pelo grupo, né? Então, quem tem esse perfil forte, geralmente são aqueles que estão mais suscetíveis a fazer talvez coisas que não gostariam de fazer, mas acabam fazendo para poder ser aceito no grupo de amigos, né? Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, de adolescentes que se isolam do grupo e adolescentes que vão totalmente para o grupo, né? Então, esse adolescente que tem essa influência muito forte, esse perfil influente muito forte, ele está mais suscetível a, de repente, usar coisas que os amigos usam e às vezes, se ele tivesse sozinho, ele não usaria, fazer coisas que o grupo faz, que às vezes sozinho ele não faria. Então, veja como os pais precisam ficar atentos quanto a isso, né? Atentos aonde o filho está, atentos como que o filho chegou em casa depois que saiu com o grupo. Então, tudo isso ajuda a perceber, né? E quem tem o perfil influente, então, tem que estar muito atento nisso. Porque o foco do influente é as relações sociais. Eles querem estar bem relacionado, eles querem estar bem no grupo, eles querem estar bem com todo mundo, eles querem agradar, eles não querem fazer nada que possa frustrar o outro, né? Diferente do perfil dominante, né? O perfil dominante também tem os seus medos, né? Mas o medo do dominante é medo de perder o poder, é medo de não conseguir conquistar o resultado. Então, são medos diferentes, né? E aí, você que tem um filho dominante em casa, e às vezes você quer bater de frente com ele, você quer fazer ele acreditar numa coisa que você fala, e aí ele bate de frente com você, ele bate de frente com você, né? Então, com o dominante, você tem que ir por outro lado, não adianta ir batendo de frente, né? E o influente, por sua vez, como ele tem uma lábia muito boa, ele convence todo mundo, ele é muito persuasivo, né? Quando ele quer uma coisa, ele não sossega enquanto ele não consegue. Então ele vai lá na mãe, ele vai lá no pai, ele vai lá na mãe, ele vai lá no pai, ele vai lá pra mãe e diz, mãe, o pai já deixou, ele vai lá pro pai e diz, pai, a mãe já deixou, né? Então fica atento no teu filhinho lá influente, né? No teu adolescente influente, que ele pode estar usando esse tipo de articulação também para poder se dar bem com as situações, né? Aí tem o terceiro ponto do perfil, que se chama perfil estável. Então, o perfil estável ele é bem diferente do perfil dominante e é muito diferente também do perfil influente. O perfil estável é aquele perfil que se preocupa com o outro. É aquela pessoa que tem um olhar empático e ele quer fazer as coisas para ajudar as outras pessoas. Então, é aquele que senta e escuta, é aquele que às vezes vai consolar a mãe lá quando a mãe tá triste, né? Às vezes a mãe tem 2 filhos e pensa, puxa vida, o fulano é tão carinhoso comigo e o outro lá não me dá nem bola. Mas não é porque o perfil de cada um é diferente. O dominante, por exemplo, ele não é de ficar vindo agradar, fazer carinho e melação, né? Isso não quer dizer que ele não ame também. Isso não quer dizer. Quer dizer que ele tem o jeito dele de amar. Às vezes, se ele te fala uma verdade que ele acha que vai fazer bem pra você, ele tá te amando nesse momento. Ele tá sendo duro, mas é o jeito dele amar. Porque o perfil dele é esse. Já o estável não. O estável, então, ele gosta de relacionamentos longos, né? É um perfil mais tranquilo, é um perfil mais calmo, é um perfil que é um dos perfis mais leais. Tem muita empatia. A empatia é a principal característica, deles. O estável é um perfil que não gosta muito de mudanças, né? Por quê? Porque a mudança desestabiliza. Uma mudança para ele, para ser bem-vinda, ele tem que entender muito bem o propósito daquela mudança. Se ele achar que aquela mudança está sem propósito, ele não vai acreditar e ele não vai se esforçar para fazer aquilo não. Por quê? Porque ele é um perfil estável, ele gosta de estabilidade. O perfil estável não gosta de surpresa, não gosta de coisas de última hora, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Então eu tenho uma filha que ela é altamente influente.
E meu perfil é estável e influente, mas a parte mais forte é o estável. Então, eu gosto de preparar as coisas, eu gosto de combinar antes, eu gosto de organizar, ver como que vamos fazer, tal. A minha filha não, a minha filha chega assim, vamos fazer tal coisa agora, vamos sair daqui, vamos lá. E a gente demorou tanto para entender uma outra, né? Porque aí eu não queria, ela ficava magoada comigo porque eu não queria ir, eu ficava irritada com ela porque eu já tinha dito para ela que coisa de última hora eu não faço. Depois que a gente começou a entender os perfis, agora a gente sabe. Então, ela não vem me fazer convite de última hora mais. Quando ela vem e eu digo não, ela entende que eu não vou porque eu não me organizei para ir. E que para mim, fazer uma coisa de última hora sem me organizar é um sacrifício muito grande. Então, o que aconteceu? As nossas relações, elas melhoram porque você passa a compreender o porquê da reação do outro em determinada situação que às vezes antes você não compreendia. Você, quando vai lidar com o outro, você vai pensar qual que é o jeito que eu tenho que chegar nele. Por exemplo, se você tem um filho que é dominante, o dominante gosta de desafios, o dominante gosta de fazer coisas que são impossíveis. Então, faz um desafio para o teu filho que tem um perfil dominante, bota ele no desafio que ele vai ter, é o que dá motivação para ele para fazer, né? Já o estável não gosta de desafio, o estável gosta de constância, o estável gosta de rotina, ele se sente seguro na rotina. Então, às vezes, famílias que são muito desorganizadas, elas abalam muito a estabilidade de uma pessoa que é estável. Então, aquele serzinho, às vezes, ali que tem a estabilidade alta no perfil dele, ele se sente jogado no meio daquela família ali, atordoado, perdido, né? Porque ele precisa planejar, ele precisa se organizar, porque faz parte dele, tá bom? Então, aí vocês podem ir pensando lá, quais dessas características que eu tô falando que podem se encaixar. E não só neles. O que se encaixa em vocês, o que se encaixa no esposo, o que se encaixa na esposa. Às vezes o próprio pai e a mãe brigam porque um não compreende o perfil do outro. Um gosta de sair muito, o outro gosta de ficar em casa, né? E aí se irritam por causa disso. E quando a gente conhece o perfil, a gente passa a entender que a pessoa, às vezes, não é que ela não gosta, é porque para ela as coisas funcionam num outro time, digamos assim, né? Então, deixa eu ver aqui que eu não falei ainda dos estáveis. Por exemplo, se ele vai fazendo um trabalho em grupo e o trabalho não está muito claro o que precisa fazer, essa criatura já fica atordoada, porque para ele precisa um passo a passo para ele se sentir seguro para fazer. Então, em casa, quando você pedir, por exemplo, para o seu filho que você vê que tem características de mais estabilidade, se você vai pedir para ele fazer alguma coisa, dê um passo a passo para ele. Olha, eu quero que você me ajude arrumando o teu quarto. Se você arrumar o teu quarto, você já ajuda bastante a mãe, né? Então, o que você precisa fazer para arrumar o teu quarto? Arrume a cama, guarde a roupa, junta os copos e as coisas de comida do quarto e arrume o teu material escolar. Então, você está dando ali um passo a passo para ele fazer. Né? Se você vai pedir pro dominante, né? Nossa, olha, eu até duvido que você consiga arrumar o teu quarto bem impecável mesmo. Eu quero ver se você consegue. Então você lança um desafio para ele, né? Então, de acordo com o perfil, você vai falando ali, vai achando o jeitinho de lidar com o serzinho ali, que às vezes a gente não acha o jeito de lidar, né? Deixa eu ver o que mais. Geralmente o estável, ele é compreensível, ele é acolhedor, ele é mais pacífico, ele tem mais paciência, né? E aí às vezes acontece de dois irmãos, né? Que um só bate, o outro só apanha, um só xinga, o outro só chora, né? E aí a gente diz para aquele que só apanha e só chora, diz assim, se pare de ser otário, se pare de ser bobo, devolve pro teu irmão também. Mas não é o perfil dele, o perfil dele é diferente, né? Então, que bacana entender isso. E conversar sobre isso com eles, né? A Iraci colocou fantástico, né? A partir do conhecimento do perfil de cada um, fica mais fácil o entendimento entre as pessoas. Fica mesmo, Iraci. Eu tenho uma plataforma que eu trabalho que gera um relatório. E quando eu trabalho, às vezes, com adolescente, eu trabalho com as famílias, é muito interessante. Que a gente faz um relatório, sai para cada um
o perfil de cada um, e aí a gente conversa com a família toda, e aí a família vai se identificando. Ai, olha, no teu, ai, é verdade, você faz isso, ah, nossa, é verdade, eu faço isso. E aí as relações, elas melhoram muito. Hoje tem muita coisa de conhecimento do ser humano, de comportamento, que tá aí para ajudar as pessoas. As pessoas precisam buscar essas informações para poder estar melhorando, para poder estar crescendo, né? Hoje, nesses dias que eu tô aqui, eu tô trazendo um pouquinho assim de coisas para vocês. E tem muito mais coisa pela frente, né? Aí, qual que é o medo do estável? Então, o estável, ele tem medo de arriscar, né? Como ele gosta das coisas tudo certinho, ele gosta das coisas planejadinho. Então, para ele arriscar uma coisa que ele não tem certeza, é uma coisa que ele vai demorar para fazer, né? Então, não é do perfil dele arriscar. Tem medo de decepcionar as pessoas. Então, às vezes, é aquela criança caixa de pancada, né? Ela não fala o que ela pensa, ela não diz não pro outro. Às vezes vem pedir alguma coisa pra ela, ela faz. Às vezes falam as coisas pra ela, ficar quietinha, né? E aí, às vezes é esse adolescente, às vezes que tá fechado no quarto, que tá só jogando videogame, que tá só na rede social, porque aí lá ele se relaciona, né? O relacionamento pela rede social é muito mais fácil do que pessoalmente. Então, fica o alerta aí, então, que de repente o teu filho que tá só dentro de casa, às vezes também não é porque ele tá viciado só no videogame. Às vezes o perfil dele é de não sair. Então, de repente, propor alguma coisa dentro de casa para ele mesmo. Propor alguma coisa diferente para ele que agrade esse perfil dele, né? A pessoa que tem a estabilidade grande, ela foge dos conflitos. Então, ela evita conflitos o máximo possível. O conflito tira ela tira ela da zona de conforto muito grande. E o foco maior dela é nas pessoas, é em agradar as pessoas, é fazer as pessoas felizes, é ajudar as pessoas, é poder fazer sempre o melhor para o outro. Às vezes a gente faz o que a gente deixa de fazer pra gente, a gente se prejudica para poder fazer o outro, né? Ela colocou ali, né? Eu preciso analisar melhor meus filhos para descobrir qual é o perfil de cada um, né? Hoje eu tô trazendo para vocês, assim, características, né? Eu tenho um serviço que eu presto, que ele faz toda uma análise bem completa de cada perfil, bem completinha, né? Hoje eu tô trazendo para vocês as características de cada um, para ajudar vocês a identificarem mais ou menos o que eles têm de mais forte, para poder trabalhar um pouquinho melhor com isso, né? E por último, então, deixa eu ver se eu não esqueci de nada do estável. Não. Por último, então, que é o C, que é o conforme. Então, o conforme, ele também é muito diferente do dominante e do influente. Ele é um pouquinho mais parecido com o estável, mas ele é aquele ser metódico. Quem que tem filho aí que é metódico? Que gosta da coisa aqui no lugarzinho, se você mexe do lugar, já vem dizer, mas por que tirou isso aqui do lugar? Tem as coisinhas todas organizadas, não quer que ninguém mexa. Quando vai fazer um trabalho, ou quando vai fazer um serviço, demora 2 horas para fazer, às vezes uma coisa que era em meia hora, porque tem que estar perfeito, tem que estar certinho, é detalhista. Então, conforme é esse, focado nos detalhes. Então, para ele, todo detalhe é importante, né? Quer fazer tudo caprichadinho, tem tudo organizado. Ele é organizado por natureza. Ele não precisa fazer força nenhuma para se organizar. Ao passo que o ser influente lá, ele é desorganizadíssimo. Assim como ele tem a influência, a não ser que ele seja um perfil combinado de influente e conforme, mas não é muito comum. Que eu já vou falar para vocês sobre a combinação dos perfis, né? Então, o conforme, ele é organizado, ele é metódico, ele é reservado, ele não é de contar as coisas dele para os outros, né? Ele é aquele crítico que tudo ele acha defeito, porque ele tem um olhar bem detalhista para as coisas, então ele enxerga coisa que ninguém enxergou, né? Às vezes, no trabalho da gente, às vezes a gente se esforça para fazer alguma coisa e vem um outro lá e já acha um defeito aqui, um defeito aqui, um defeito lá. Por quê? Porque ele é conforme, porque ele bate o olho e ele já enxerga, porque o foco dele tá no detalhe das coisas, né?
Ó, isso mesmo, a Neuza colocou, eu vejo que a minha filha tem um pouco de cada. Eu já vou falar pra vocês como que é a combinação. Esses que são conformes, eles gostam de seguir regras e procedimentos, então é aquele que vai ser super certinho, que vai se irritar com quem não é, que às vezes vai se irritar dentro de casa porque ele faz as coisas certas e o irmão não faz as coisas certas, e aí pro irmão não acontece nada, e ele, como faz tudo certinho, ele não tem mérito nenhum, né? Ele gosta de seguir as regras. Para ele, regra é uma coisa que é essencial, né? Então esse é o perfil conforme. Muitas vezes eles são vistos como chatos, como críticos, né? Como pessimistas. Por quê? Porque tudo eles olham e já preveem o que pode dar errado naquela situação, o que pode dar errado nessa situação. Então dá uma impressão que eles são pessimistas, né? Só que o que acontece? Eles minimizam os riscos. Então veja quanta riqueza que a gente tem nos perfis. Veja, se a gente souber lidar e souber buscar o melhor que tem em cada um, como que a gente pode transformar as nossas famílias em lugares ricos. A gente pode transformar as famílias em lugares de cooperação, onde um faz aquilo que tem habilidade para fazer, o outro faz aquilo que tem habilidade para fazer, e aí a gente elogia e a gente valoriza a característica que é dele. Às vezes, eu quero que o meu filho tenha um quarto organizado, mas o meu filho é um influente dominante, então o quarto dele vai ser organizado nunca, né? E às vezes eu critico e eu não valorizo aquilo que ele tem de bom. Então vamos valorizar as diferenças de perfis dentro de casa. De repente você usa aquilo que um perfil tem de forte para fazer uma coisa e o do outro para outra, e valoriza todo mundo, e todo mundo sai ganhando nessa história. E na própria relação conjugal com o casal, né? Às vezes um tem habilidade para uma coisa, o outro não tem, e aí pode acontecer essa troca. Às vezes eu quero que o outro faça aquilo que eu faria na situação, mas o outro é o outro vê as coisas de um jeito diferente, o outro sente as coisas de um jeito diferente. Então eu não posso, tem um ditado que diz assim, né? Trate o outro do jeito que você gostaria de ser tratado. Nem sempre funciona, porque às vezes eu não gostaria de ser tratado daquele jeito porque eu sou estável, eu gosto de ser tratado de um jeito. O influente gosta de ser tratado de outro jeito. O influente gosta de aparecer, é aquele aparecidinho, né? Ele gosta de estar no meio, ele gosta que a galera chegue falando dele e tal. O estável não, o estável quer estar lá nos bastidores, no canto dele. Então, se você me tratar como uma influente e eu for uma estável, eu vou estar me sentindo muito mal. Então eu tenho que tratar o outro do jeito que ele precisa ser tratado, do jeito que ele quer ser tratado. Nem sempre tratar o outro do jeito que eu gostaria de ser tratado funciona, né? Quando a gente passa a conhecer um pouquinho mais sobre os perfis, a gente percebe isso. E quem é conforme, então, é muito exigente, tanto consigo quanto com as outras pessoas. Então, quantos pais que às vezes são conforme e querem exigir dos filhos aquela perfeição que eles não vão ter nunca, porque às vezes o perfil que ele tem é outro totalmente diferente. Então, o conhecimento desses perfis traz uma riqueza muito grande dentro dos relacionamentos. Aí, como que acontece? Às vezes, a gente tem um pouquinho de cada. Então, são quatro comportamentos que a gente tem. Aí, a gente tem alguns que são mais fortes. Então, quando a gente faz a análise lá, né, a gente faz a análise do perfil mesmo, então a gente percebe, o mais comum são dois perfis combinados. Então, às vezes, por exemplo, é dominante e influente. Então, é aquela pessoa que vai atrás dos resultados e que vai trazer a equipe junto, e que vai fazer, e é aquele que mobiliza todo mundo em casa, é aquele que gosta de fazer festa, aquele que gosta de trazer os amigos para dentro de casa, né? Aí, por exemplo, se é um dominante estável, então ele vai atrás dos resultados, mas ele vai ter um pouquinho mais de cuidado com as pessoas. O dominante, ele não tem cuidado, ele fala o que ele tem que falar, ele fala do jeitão dele, né? Não quer dizer que ele não gosta de você, quer dizer que o jeito dele é aquele. Então, quando ele é um dominante combinado com o estável, ele vai com foco no resultado, mas ele já tem um pouco mais de cuidado com as pessoas, porque a estabilidade dele faz com que ele pense mais no outro,
né? Então, geralmente a gente tem 2 perfis mais fortes e 2 perfis mais baixos. Existem pessoas que estão bem equalizadas ali, que ficam perto dos 50%. Quando a gente tem mais de 50% de uma determinada característica dessas que eu passei para vocês, é porque essa característica é a mais forte, é aquela que predomina na gente. Tem pessoas que têm as 4 muito próximas, isso quer dizer que são pessoas bem flexíveis, que são pessoas que se adaptam tanto a um perfil quanto ao outro, então tem mais facilidade de mudança, são pessoas que conseguem se adaptar em situações diferentes, né? Por exemplo, vamos pensar o cara que é influente e que ele precisa ficar 50 minutos, às vezes 2, 3 aulas só assistindo aula expositiva, ele não pode levantar, ele não pode conversar, ele não pode trocar uma ideia, às vezes, né? Então, aquilo para ele é uma tortura, Aí vamos pensar naquele ser que é tímido, que é um conforme lá, que gosta de fazer as coisas metódicas, mas ele tem pavor de falar na frente dos outros. E aí ele cai num trabalho em grupo e ele precisa falar a parte dele. Gente, aquilo é morte para a pessoa, né? Então, quando a gente conhece, a gente consegue ajeitar melhor essas coisas, né? Às vezes a gente não tem um filho que a gente, às vezes, leva em algum lugar e diz, ai filho, converse, vá lá brincar, vá lá se interagir com os outros. E às vezes ele tá quietinho ali no cantinho dele, querendo mais entrar embaixo da mesa. Por quê? Porque o perfil dele é conforme, ele quer ficar no canto dele, ele não quer aparecer. E aí a gente diz às vezes, você é jacu, você não gosta de conversar, o que acontece com você que você não quer interagir com os outros? O que acontece com você que você não quer sair de casa? E aí a gente acaba às vezes rotulando e colocando um estigma muitas vezes na pessoa que vai dificultar mais ainda ele desenvolver essas habilidades, né? Lógico, cada perfil desse precisa trabalhar para desenvolver as características que não tem, lógico, né? Então, deixa eu dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que sou estável e influente. Então, eu gosto de planejar as coisas, mas eu não sou naturalmente organizada, porque o meu conforme é lá embaixo, desse tamanho assim, né? Então, o que eu precisei ao longo do tempo? Eu precisei desenvolver organização, porque senão, quando eu ia trabalhar, o meu trabalho não fluía, eu não achava as coisas, eu perdia. Então, eu precisei me organizar. Quando eu falo para as pessoas que eu tenho dificuldade de organização, principalmente no meu trabalho, as pessoas não acreditam, porque eu sou muito organizada. Mas por quê? Porque eu trabalhei para isso, porque eu faço um esforço para isso, porque eu tenho lá um determinado tempo que eu sento para organizar aquelas coisas, que eu acho um saco, mas eu sento para organizar, né? Então, e ajudando também a pessoa a conseguir desenvolver esses pontos que a gente vê que não estão tão bem desenvolvidos assim, né? Por exemplo, se eu tenho, digamos, o perfil estável conforme, né? Então, o perfil estável conforme, ele vai ser quietinho, ele vai ser na dele, ele não vai interagir, ele não vai gostar de fazer trabalho em grupo, ele não vai gostar de ir junto com a família, às vezes numa festa, de ir junto com a família, às vezes num churrasco. Por quê? Porque o perfil dele é diferente. Então, aí pode haver um combinado, por exemplo, né? O adolescente nunca quer sair com a família. Então, vamos combinar uma vez a cada 3 que tem que sair, vai uma vez com a gente para você poder partilhar um pouquinho da nossa companhia. E aí a gente vai conseguindo ponderar as coisas e achar o melhor jeito de lidar com as situações, né? Então, são esses os 4 tipos de perfis, né? O dominante, o influente, o estável e o conforme. Então, aí vocês podem olhar pelas características que eu falei ali, qual seria o perfil que mais se encaixa com o de vocês aí. Coloca pra mim aí pelas características que eu falei, coloca escreve pra mim aí nos comentários qual que você acha que é o teu tipo de perfil. Você acha que você tem um perfil, pode colocar 2, né? Porque geralmente a gente tem uma combinação de 2 perfis. Se você se acha dominante influente, se você se acha dominante estável, se você se acha conforme estável, coloca pra mim aí. Ou quiser colocar só um, o que você acha que você é? Você acha que você é mais dominante? Você acha que você é mais influente?
Se você acha que você é mais estável, que você se importa mais com as pessoas, ou se você acha que você é mais conforme, que você é mais certinho dentro das regras ali. Escreve pra mim no chat aí. Coloca aí que eu quero ver com que perfis que eu tô falando aqui, pra eu saber também como falar, né? Quando a gente quer atingir um perfil, a gente também tem que saber, né, como que faz. Olha lá, a Iraci colocou que ela é influente e estável, né? E a mãe de um influentão, né, Iraci? Eu conheço o filho dela, ele estudava na escola que eu trabalho, né? Altamente influente. Se ele puder, ele passa 110% do tempo conversando com os amigos, né? Então, ó, quanta coisa que a gente pode perceber a partir disso, né? Olha lá. A Val colocou estável, conforme, ó, então uma pessoa bem centrada, uma pessoa calma, tranquila, acolhedora, né? Às vezes tem que lidar com um dominante em casa, né? A Vera colocou influente, estável. É isso aí. Então, que bom que vocês conseguiram. Eu queria ver se vocês tinham conseguido mais ou menos se identificar dentro dos perfis que eu dentro das características que eu fui falando para vocês. Então, se vocês conseguiram se identificar, vocês vão conseguir identificar também o perfil dos adolescentes, o perfil do marido, enfim, o perfil das pessoas que convivem em casa com vocês e podem, de repente, mudar um pouquinho o jeitinho de tratar essa pessoa para saber, né, para ter melhores resultados. A Silvia colocou estável, conforme, né? Então, pessoa também bem centrada, né? Aí, estável, conforme, então faz tudo certinho, que é tudo planejado, que é tudo organizado. Então, às vezes é aquela mãe que quer que o filho faça tudo certinho, tudo nos conformes ali, né? O próprio nome já diz conforme, né? E não tolera bagunça, às vezes, não. E aí tem um filho lá que é influente, tem um outro filho que é dominante, que não tem nada de organização. Então, tem que ajudar essas pessoas a desenvolver essas características que elas não têm. Quando a gente entende que elas não têm essas características, a gente tem como ajudar elas a desenvolverem, né? E não rotular, chamando de preguiçoso, chamando de desorganizado, chamando de bagunceiro, chamando, né, de sei lá do que, né? Que às vezes a gente dá uns apelidos, né, para os nossos filhos. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre os perfis? Coloca pra mim aí, ó, tem um pontinho de interrogação embaixo que vocês podem colocar as perguntas ali para eu poder responder. Tem alguma coisa que vocês ficarem em dúvida, que vocês gostariam de saber mais sobre os perfis? Ou, por exemplo, que vocês gostariam de saber como agir em determinada situação com tal perfil? Às vezes alguma situação que vocês vivenciam em casa lá e que vocês não sabem como agir quando se trata de um determinado perfil. Podem colocar aí que eu respondo para vocês. Bom, ninguém colocou nada de pergunta? Tá todo mundo entendendo tudo? Ou eu sou muito boa na explicação, ou vocês estão tímidos. É todo mundo estável conforme aí, hein? Bem assim, às vezes surgem conflitos, né? Justamente, é bem nessas situações que surgem os conflitos. E quanto que a gente pode minimizar os conflitos quando a gente conhece das situações, né? Bom, eu coloquei ali para vocês também na pauta da live de hoje que a gente ia trabalhar falar mais um pouquinho sobre a adolescência, que é esse período de transição interminável, né? Às vezes os conflitos são tantos que tanto os pais quanto os adolescentes acho que não vai acabar nunca mais isso, né? Que é um verdadeiro, o que eu ouvia muito dos pais, né? É um verdadeiro inferno, minha casa é um verdadeiro inferno, a gente briga o tempo inteiro, a gente discute o tempo inteiro, a gente bate boca o tempo inteiro, né? Então, é uma transição interminável, muitas vezes parece. Então é um período que às vezes o adolescente ele evita assumir responsabilidades, né? Os pais têm que ficar cobrando, tem que ficar cobrando. E em função de de tudo aquilo que a gente já viu ontem, já viu naquela outra live, né? Que eles estão meio perdidos no mundo ainda, não sabem quem que são, o que vão ser, do que eles gostam realmente, o que é certo para eles, o que não é,
naquele conflito, né, entre família, entre sociedade, a mídia que traz muita coisa hoje para dentro das nossas casas, que às vezes vão de encontro, né, batem com os valores que a gente passa para os filhos. Então eles estão perdidos no meio de toda essa confusão, e aí eles evitam de assumir as responsabilidades, né? Fogem das escolhas. É um período também que eles têm que fazer, muito jovens ainda, eles têm que fazer uma escolha profissional, eles têm que escolher o curso que eles vão fazer, né? E são tão jovens, e hoje a gente vê eles cada vez mais infantis, cada vez eles estão menos maduros com a idade que eles têm. Antes a gente já tinha adolescentes com 13, 14 anos, 15, muito maduros, que sabiam o que queriam. Hoje os adolescentes com 16, 17, 18 anos, que estão na véspera de fazer um vestibular, não sabem, estão imaturos, não sabem o que querem, não sabem para que lado vão, né? Então, às vezes acabam postergando a escolha profissional, às vezes fizeram um vestibular, pararam de estudar, ou às vezes nem querem ir fazer vestibular, não querem estudar, não sabem o que querem da vida. E aí, às vezes, a gente critica, né? Ah, esse não sabe o que quer da vida, né? Que nem a minha filha, por exemplo. A minha filha começou um curso, parou, depois começou outro curso, parou, depois voltou. Esse ano está se formando. Por quê? Porque não estava maduro o suficiente ainda, não tinha maturidade. Agora tem, esse ano está se formando em educação física, né? Então, olha aí, adquiriu a maturidade, foi, né? E muitas vezes a pessoa não tem essa maturidade ainda, não. E como que nós, educadores, pais, pessoas que somos responsáveis por eles, podemos ajudar, né? Então, quando a gente vê que tem uma situação assim, que o adolescente não está querendo assumir a responsabilidade, está postergando aquilo, vai fazer o quê? Vai sentar, vai identificar a situação, vai conversar, vai ver por que aquilo está acontecendo e vai ajudar. Uma coisa que funciona muito e que ajuda muito é sentar e criar regras juntos, criar as regras da casa junto. Né? Então, o que você pode ver? Quais as regras que não podem ser abertas mão? Então, tem regras que elas têm que existir. Queira o adolescente, quer queira, quer não queira, elas têm que existir. Tem coisas que os pais não podem abrir mão, né? Por exemplo, um adolescente de 12 anos, de 13 anos, não pode tomar bebida alcoólica. Então, isso é uma coisa que não pode abrir mão. Agora, tem outras coisas que às vezes os pais impõem, mas que às vezes é uma coisa que pode ser flexibilizada um pouquinho. Então, aí você identificar quais as regras que funcionam para a tua família. Que regras que estimulam que o teu filho tenha autorresponsabilidade, que ele consiga assumir aquilo que ele precisa fazer, né? Refletir o que é dependência do adolescente e o que às vezes é necessidade dos pais, né? Às vezes os pais não querem dar essa responsabilidade, não querem deixar o filho assumir responsabilidade. Às vezes os pais assumem a responsabilidade pelos filhos e não deixam os filhos amadurecer. E aí vai a adolescência se estendendo até 24, 25, às vezes até pra frente, né? Então ver, às vezes, o que é a necessidade emocional do pai que pode abrir mão e pode deixar que o filho assuma isso. Aí podem sentar juntos e fazer uma lista. Coisas que você não deixa de jeito nenhum, que você não abre mão de jeito nenhum. Coisas que você não gosta muito, mas que você pode flexibilizar porque os teus filhos gostam de fazer, que os teus filhos gostam de ter, né? Isso pode funcionar com relação a comportamento, com relação a horário para internet, com relação a videogame, com relação a rede social, né? Então, eu não abro mão que o meu filho tenha um horário para estudar ou tenha um horário com a família, ok, né? Então, vamos ver um horário, quanto tempo que ele pode ficar na rede social, quanto tempo que você vai usar para ter o teu horário de estudo, né? Então, flexibilizar as coisas também. Aí tem pai que não quer que os filhos joguem videogame nunca, né? E é uma paixão deles. Então, flexibiliza. Primeiro um horáriozinho de estudo, depois o horário do videogame. Se não fizer o estudo, perde o direito do jogo do videogame hoje. Combina regras que possam ser cumpridas. Não prometa coisas mirabolantes que você não vai cumprir. Se você não fizer a tua tarefa, se você não tirar uma nota boa na prova, você vai ficar um mês inteiro sem celular. Aí você tira o celular dele e amanhã ele precisa sair. E aí você não deixa ele sair sem o celular porque você quer monitorar onde ele está. E aí o que aconteceu?
com a tua regra, foi por água abaixo. Da próxima vez que você prometer alguma coisa, ele sabe que não vai cumprir. Ele sabe que não precisa daquela responsabilidade, daquele comprometimento, porque a regra não vai ser cumprida mesmo, né? Ela vai ser flexibilizada antes. Então, prometa coisas menores, combine coisas que possam ser cumpridas, mas cumpra até o fim. Porque aí o teu filho sabe que a hora que você falar tal coisa, essa coisa vai acontecer. E busque também abrir mão, às vezes, de regras que são importantes para você, mas que no final das contas, às vezes, não fazem tanta diferença no final, né? Às vezes a gente é muito intransigente, às vezes a gente cobra demais. Então, tenta flexibilizar. E quando todo mundo participa disso, faz muito sentido. Quando o adolescente participa da construção dessas regras, quando ele sabe que se ele não fizer determinada coisa, vai acontecer outra coisa com ele, e ele concordou com isso quando vocês sentaram conversar, faz toda a diferença. Ele já vai saber que ele vai ter uma sanção e que a sanção vai ser aquela, né? Então, essa combinação de regras no conjunto, ela traz muita segurança, tanto para os pais quanto para os filhos, porque os filhos precisam de regra. Filho que não tem regra não tem segurança. Ele pode fazer o que ele quer, né? Então, isso é muito importante. E é assim que a gente pode ajudar os nossos filhos e os nossos adolescentes, né? Ora solta um pouco, ora puxa um pouco, constrói junto, reflete, pergunta, olha para ele com empatia, ouve o que ele tem para falar, evita o julgamento, olha para a situação, julga a situação e não a pessoa, faz combinados e principalmente, cumpre com os combinados feitos. Vamos ver aqui que tem uma pergunta. Me chamam de Manda A. Me chamam de Manda A, de certo? Não entendi muito bem o que você colocou, mas de certo você passa mandando o tempo inteiro, né? Então quem sabe usa um outro jeito, né? Senta com eles e combina. Faz eles mandarem também o que é obrigação de cada um para eu não precisar mandar. Faz regrinhas, coloca na parede, coloca as obrigações de cada um em folhas, se escreve para cada um lembrar o que precisa fazer, que aí a mãe não precisa ficar mandando tudo o tempo inteiro, que aí a mãe se desgasta mandando e quem tá ouvindo alguém mandar o tempo inteiro também, né? Também é desagradável, né? Então, combinem entre vocês e usem. Os adolescentes são muito criativos, eles trazem muitas ideias boas, né? Pessoal, o nosso tempo tá acabando, então eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? E depois essa live ela vai ficar gravada, vocês podem ir lá comentar, se quiserem compartilhar, convidar mais pessoas para participar amanhã da nossa próxima live. Amanhã a gente vai trabalhar com uma ferramenta que é como engajar o adolescente dentro dos propósitos familiares. Então eu vou ensinar vocês a trabalhar e vou disponibilizar depois o PDF da ferramenta também para vocês terem e poderem fazer com os adolescentes de vocês, ok? Então, muito obrigada pela participação e espero encontrar vocês amanhã aqui novamente. Tchau, tchau!